Então vamos lá, pessoal. Boa tarde. Estamos de volta aí. Vamos fazer aí essa parte Boa tarde, professor. teórica. Boa tarde. Na minha ideia, a gente vai tentar acabar. Eu estou com a ideia de tentar acabar esse slide hoje, para que na sexta-feira, desculpa, para que no próximo sábado, o sábado da próxima aula, não é o próximo sábado, a próxima aula nossa, sábado de 22, que será presencial, na parte da manhã, a gente vai fazer exercícios, é um exercício completo, e na parte da tarde a gente faz um outro exercício baseado no exercício da manhã, só que aí avaliatório, tá bom? Então lembra disso aí que o exercício de sábado à tarde, o sábado dia 22, será feito um exercício em grupo, em sala de aula, tá legal? Então vamos lá. Como se paga o PIS/COFINS hoje? Essa é a questão. Quer dizer, não é questão. Base, a gente já viu que é a receita bruta, que na verdade é líquida. Tá vendo aí, João? A gente, essa sua discussão foi muito pertinente a sua pergunta, que na verdade não é bruta, né? É líquida, mas tudo bem. É a receita líquida, tá aí, ó, e aplica-se no lucro presumido, que é o caso do cumulativo, aplica-se no PIS/PASEP o percentual de 0,65 e na COFINS o percentual de 3%. Já quem está no lucro real, quem opta pelo lucro real, e que fique bem claro, você não pode optar pelo cumulativo e não cumulativo. Ah, eu quero PIS não cumulativo. Ah, eu quero PIS cumulativo. Não, 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 não. Você não faz essa opção. Na verdade, você faz a opção pelo imposto de renda. Eu quero lucro presumido. Vai levar no seu pacote, vai levar no seu kit o PIS/COFINS cumulativo. Mas aí, ao contrário, eu quero o lucro real. para, para levar o lucro real, ao levar o lucro real, ao optar pelo lucro real, você fica com PIS/COFINS não cumulativo. E aí, observe que a base de cálculo ela é acrescentada. Observe que a base do lucro presumido é a receita bruta líquida. A receita bruta líquida é meio antagônico, é bruto ou é líquida, né? É receita líquida, né? Mais outras receitas, menos os créditos permitidos. Ou seja, no não cumulativo, a gente vai ter um modelo de trabalho diferenciado, né? A gente vai ter que pensar não só nas receitas, como também pensar nas despesas que dão crédito. Não são todas as despesas que dão crédito. Algumas dão crédito, outras não darão crédito, tá? E a alíquota desse sistema, ele é diferenciado também. É 1,65. Vou ver aqui que tem uma mensagem aqui. Sem problema, Lídia. Fique à vontade aí. Está gravando. Agora está gravando mesmo, tá? A alíquota do PIS é 1,65 e a da COFINS 7,6, tanto na entrada quanto na saída. Tanto para tomar crédito. A minha, a minha despesa que me dá crédito, eu vou aplicar sobre ela 1,65 e 7,6, óbvio, descontado do ICMS. Você vai tomar crédito na sua compra sem ICMS. E na receita financeira, pessoal, ele tem uma alíquota diferenciada. É importante te frisar aqui que a receita financeira ela é tributada também pelo lucro presumido. É engano quem diz que não é tributado pelo lucro presumido. É tributado. O lucro presumido, ou seja, o cumulativo, o modelo cumulativo, tributa. A pergunta é o seguinte: o modelo cumulativo tributa a receita financeira? Resposta: sim. A questão é que a alíquota no cumulativo é a alíquota zero. Então, o efeito é nenhum, mas é tributado. E isso faz toda a diferença no que eu estou falando aqui.
E aí você pode pensar, mas qual é a diferença? Então, para mim, não é tributado. Não, é tributado. A diferença é que o presidente pode chegar hoje, assinar um decreto e alterar a alíquota de 0 para 4,65, como está no lucro real. Pode. Simples assim. E vai estar lá vai ter que atingir lá obedecer ao princípio da anterioridade, etc. E acabou. Aconteceu assim com a Dilma. A Dilma, em 2015, pelaquela dificuldade financeira que o país estava passando, ela foi e alterou a alíquota da receita financeira do não cumulativo. Passou para 4,65. Simples assim. Então, faz toda a diferença, tá, pessoal? Vamos ver lá o método cumulativo, o cálculo pelo método cumulativo. E olha só que interessante, de cada 100 empresas, excluindo o Simples Nacional, né, 88 são tributadas assim. 88% das empresas, excluindo o Simples Nacional. Aquelas que não são Simples Nacional, das que não são simples, 88% é do lucro presumido. Essa que é a questão. Nós só temos 12% das empresas que são do lucro real. Na verdade, se trabalhar como um todo, isso cai pela metade. 44% é do lucro presumido e 6% é do lucro real. Só que esses 6% do lucro real representa quase 90% da arrecadação. É interessante, né, pessoal? Elas são 6% do total e representam 80 e poucos por cento da arrecadação do país, tá? Pelo método cumulativo, a base de cálculo da contribuição é a receita bruta. Pessoal, vimos isso aí agora. Receita bruta que é líquida, entendeu? A lei fala que é receita bruta. João trouxe até essa discussão aqui para nós. Mas quando a gente vai olhar lá, tem que tirar o ICMS, tem que tirar as vendas canceladas, tem que tirar as vendas devolvidas, tem que tirar o desconto incondicional. Sobrou o quê? Vendas líquidas. A única coisa que eu chamo a atenção aí que é diferente, que na verdade é assim, é um baita incômodo para mim, tá, pessoal? Eu fico muito incomodado com isso aqui. Ó. Isso aqui me deixa muito incomodado. Olha o que a legislação do PIS/COFINS fala. Contador. Isso agora é a interpretação minha, tá, pessoal? Contador. Se você, lá na época de contabilizar a receita, fizeste uma cagada e considerou IPI e ICMS-ST como receita, agora é a hora de você restabelecer a verdade e retirar da receita o IPI e o ICMS-ST. Pessoal, jamais poderia contabilizar IPI e ICMS-ST como receita. Você recebe esse dinheiro? Recebe. Realmente, o contribuinte, ou seja, o seu cliente, quando você vende com IPI e com ICMS-ST, esses dois valores são por fora. Então, você tem o preço da mercadoria, o IPI dessa mercadoria e o ICMS-ST dessa operação, que na verdade é a operação subsequente, que a gente vai ver isso quando vem de ICMS. Tudo isso está na nota fiscal. Então, você soma o valor da mercadoria, o valor do IPI, o valor do ICMS-ST e cobra do cliente. Imaginando aí 10, 2 e 3, dá 10 de mercadoria, 2 de IPI e 3 de ICMS-ST, o cara vai lhe pagar R$ 15. Só que a sua receita bruta é só 10. 2 é o IPI, que você vai pagar, é verdade, mas não é receita. Esse dinheiro que você está recebendo é para você pagar o IPI. E 3 é o ICMS-ST, que você só está fazendo o papel de substituto. Na verdade, quem é o contribuinte daquele ICMS é o destinatário. Mas por questões legais, você estará fazendo a vez do seu cliente. Mas não é jamais a sua receita e isso jamais é a sua despesa. Essa é a questão. Nem é a sua receita, esses 2 nem esses R$ 3, e nem esses 2 itens que estão na sua tela são suas despesas. Ok? Bom, infelizmente a Receita faz isso em
todas as legislações dela, em que mexe com receita, ela fala, se você jogou o IPI, ou se você considerou o IPI e o ICMS-ST como receita, está na hora de tirar. Bom, é assim que é. Não há possibilidade de tomar crédito, pessoal. Ou seja, só cuidar, só cuida, isso aí só cuida da receita. E aí aplica na receita as alíquotas de 0,65 pelo PIS e PASEP e 3,65 pela COFINS. Ok? Vamos avançar aqui. Exclusões da receita bruta, pessoal. Eu deixei aqui, mas eu fiz um quadro melhor para a gente tratar isso aqui, sabe? Fiz um quadrinho em frente melhor. Agora, antes de eu passar para a próxima slide, dá atenção nesses artigos que eu coloco. Eu não falei já atrás, mas eu coloco uns artigos assim, bacana. Esses artigos, esse então do Fábio é muito bom, tá, pessoal? Como tributar uma laranja. É interessante. Tendo a oportunidade aí, dando de bobeira, lê esses artigos, é artigo pequeno. Não é um artigo acadêmico, não. É um artigo de um jornal, de uma revista. É muito legal, tá? Ver esse da laranja eu acho muito bom. Assim, é bem questionável, né? Mas essas exclusões aqui da receita bruta, pessoal, eu vou tratar melhor no quadrinho que eu fiz mais à frente. Deixa no quadrinho que quando o quadrinho chegar, vocês vão entender que acho que é o próximo slide, salvo o melhor juízo, ou é o próximo ou o segundo, além desse aqui. Aqui está a história da farinha de trigo que eu falei com vocês, cara. É uma coisa surreal, farinha de trigo e farinha de rosca. E isso me incomoda, assim, do extremo absurdo, me incomoda isso aqui. Você vê, você vê que a coisa é meio sem noção. Ou seja, a pessoa não tem limites. Então, ela entrou lá no pedido para considerar farinha de trigo igual farinha de rosca. Assim, é meio absurdo, né? É meio absurdo, mas ele envolveu todo um arcabouço jurídico, gente para tudo quanto é lado, para poder chegar à conclusão, no final, que farinha de rosca não é igual a farinha de trigo. Isso realmente é assim, eu acho um absurdo, eu acho extremamente, assim, desnecessário dentro da nossa legislação. Eu acho que perdendo, quando isso não acontecer, mas perdendo uma situação esdrúxula como essa, teria que pagar todas essas horas que todos tiveram, além dos advogados dele, claro que ele pagou, todas as horas que ele gastou com os serviços públicos. Porque o serviço público, em vez de estar cuidando de assuntos realmente que merece analisar a disputa, estava se debruçando. Eu falei que era do STF, é do STJ, pessoal. Humberto Martins. É STJ, tá, pessoal? Não é STF, não. Absurdo, né? Aí o quadrinho que eu falei para vocês. A receita da atividade, que ele diz lá receita bruta, na verdade não é bruta, é líquida, né? Daí, ó. E aí, esse sim aqui em vermelho, é porque é a minha indignação, isso não era para estar aqui, você vê que eu registro em negrito e em vermelho, eu acho um absurdo isso estar aqui, sinceramente, eu acho que isso aí é uma coisa que não tinha que estar aí, tá? Registrou o IPI, CMS-ST como receita, vai lá e desfaz, meu amigo. Tem que agora. Está errada a sua contabilidade. Desfaz lá, porque está errada a sua contabilidade. Não, vem aqui no imposto, retira, porque já que você errou lá, ajusta aqui. Eu sou contra, tá, pessoal? Como é que usa esse quadrinho? Olha aí. É do regime cumulativo, esse aí é do lucro presumido. Aí tem ali, ó, venda ou revenda de mercadorias no país. E aí o sim lá é tributado pelo lucro, pelo regime cumulativo. O que está com sinal de menos aqui é porque é uma dedução. Então, a primeira aí é uma dedução. Devolução de vendas do país ou vendas canceladas. Eu deduzo? Sim. Ali, ó.
eu posso deduzir. De novo, outra dedução. Aqui em cima tem receitas e deduções. Então, aqui é outra dedução. Desconto incondicional concedido, aquele que está na nota fiscal. Eu posso deduzir? Sim. IPI, outra dedução. IPI mais ICMS-ST, se registrado como receita. Eu posso deduzir? Sim. Vendas ou revendas no exterior. E aí não é mais dedução, é receita. Receita de vendas ou receita de revenda de mercadoria no exterior. É tributado? Não. Exportação não é tributado. Agora eu vou exportar serviço. Mercadoria não é tributado. Bom, prestação de serviço no país é tributado? Sim. Prestação de serviço no exterior, mas recebido em real, é tributado? Sim. Pessoal, o serviço, e eu não sei explicar por quê, eu já tentei entender, já perguntei a vários colegas, por que que a prestação de serviço não tem o mesmo tratamento da venda de mercadoria? Quando você presta serviço no exterior e recebe em real, é tributado. Quando você vende a mercadoria para o exterior e recebe em real, não é tributado. Não sei explicar por quê, mas é assim que funciona. É desse jeito que funciona. Prestação de serviço no exterior em moeda reversível. Moeda reversível é moeda estrangeira. Qualquer moeda que você receba, que você tenha que fazer câmbio, conversão, não é tributado pelo cumulativo. Desconto condicional concedido, ou chamado desconto financeiro, é aquele do boleto. Quando você recebe o boleto na sua casa, e ele diz lá, se você pagar até o dia tal, você vai ter um desconto de tantos por cento, etc. Opa, caiu aqui. Ah, voltamos. Deu um pique de luz aqui para mim, tá? O celular caiu e o computador ficou. O celular não aguentou, não. Gozado. Bom, vamos lá. A outra parte aí. A outra parte do quadrinho, eu dividi esse quadrinho em duas partes. A outra parte do quadrinho traz assim, ó, demais receitas. E nós vimos lá atrás que não é tributado nada. E eu falei lá atrás que é tributada a receita financeira, né? Aqui também eu tive um pico agora, Isabel, eu tive um pico de luz aqui. Eu não vou avançar muito, não. Eu vou dar só essa aqui e o lucro real não, não cumulativo, eu vou parar, porque a gente pode acabar tendo prejuízo aí. Não vou avançar muito, não. A gente só vai acabar o cumulativo e o não cumulativo, e a gente, de repente, se não, a gente até para antes. Vamos ver. Eu falei lá atrás que não tem tributação nenhuma, além das receitas da atividade, que é a receita bruta, que é líquida. Tá um slide aí atrás, uns dois, três slides atrás. Mas não é bem assim, por causa da receita financeira. Eu falei isso. Ela é tributada, mas, vamos lá, ela é tributada, mas a alíquota zero. É importante ver essa última linha aqui, que é a revenda com produtos de tributação monofásica. Nós vamos ver a tributação monofásica, é a última matéria nossa, mas eu preciso explicar o que é tributação monofásica. Existem alguns produtos, eu vou usar o exemplo aqui, a gasolina. A gasolina, quando sai da refinaria, ela vai para o TRR, que é uma distribuidora, que vai para o posto de gasolina, que depois vai para o consumidor. Nessas três, quatro fases, né? Três, né? É,
refinaria, distribuidora e varejista, só um que paga, que é a refinaria. É semelhante à submissão tributária. Ou seja, a cadeia toda não tem mais que pagar. Ela é toda paga, ela é concentrada na saída. É o chamado tributação mono, de uma única fase. É tributado apenas em uma única fase. É uma alíquota maior, é óbvio e é definitivo. Tem várias discussões a respeito disso aí, pessoal, porque há quem entenda que quando você desfaz um processo, você tem direito a pedir reinstituição, mas quem desfez o processo, por exemplo, é o posto de gasolina, ele tem que pedir o reembolso desse valor, porque perdeu a gasolina, por exemplo, pegou fogo o posto, e ele pagou esse imposto, porque quando ele comprou a gasolina já está com o imposto PIS/COFINS lá no início, é óbvio, isso vem dentro do preço. E você não deu sequência, você não apropriou a saída, você vai ter que eliminar o crédito, você tem que ter o direito do que você comprou, porque o crédito é dinheiro. Isso dá uma discussão que você não tem noção, porque, claro, evidente, a Receita Federal entende que você não tem direito a esse imposto, mas isso aí a Receita Federal entendeu ou não, não muda nada, né? Ela não entender isso, para mim, não tem menor importância, porque ela, apesar de ela se achar legalista, ela não é legalista. O controle de legalidade não é feito pela Receita, e sim pelo Judiciário. Mas, na essência, pessoal, a monofasia ela é algo que descomplica a cadeia produtiva, apesar dela trazer alguns problemas quando da ocorrência da monofasia. E esse é um dos que eu falei agora. Bom, acabamos o método cumulativo, agora a gente vai ver o cálculo pelo método não cumulativo. Aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, tá? Porque além da receita que a gente acabou de ver, amplia um pouco mais as receitas, é essas receitas todas que a gente viu, além de mais algumas. Ou seja, despesas da atividade e tem mais algumas outras despesas que são tributadas. Fora isso, ainda assim, vamos ter que verificar as despesas, porque elas vão dar crédito. E como eu já falei lá, são 12, cada 100 empresas, 12 são do lucro real ou do não cumulativo. Se envolver a EPPMS, isso cai para 6%, 6% das empresas, e representa quase 90% da arrecadação. Eu falei a mesma coisa, né, pessoal? A apuração da base de cálculo completa 3 itens aí, né, pessoal? A receita bruta, que nós acabamos de ver pelo método cumulativo, é igualzinho. As mesmas discussões que nós tivemos lá, teremos aqui, ou teríamos que ter aqui. As demais receitas, aí sim difere, porque lá a única demais receita que eu disse que tinha, apesar de ser a alíquota zero, é a receita financeira. Aqui, além da receita financeira, existem outras receitas que entrarão para efeito de tributação. E para achar a base de cálculo, ainda assim, haverá umas reduções, diminuição dessa base de cálculo pelos créditos permitidos em lei. É esse crédito permitido em lei que dá o trabalho. O trabalho desse modelo está aqui, está na subjetividade dos créditos permitidos em lei. É horroroso, entendeu? Não podemos esquecer que a apuração desse modelo tributário é pela contabilidade, e se é pela contabilidade, tem que ser, ou deveria ser, pelo regime de competência, salvo casos específicos, que é venda a órgãos públicos, que é só no pagamento, e aí a gente sabe por quê, né, pessoal? É verdade, João. Aí é que mora o problema. Aí é que mora o problema. E eu não sei se auxilia tanto, tá? Infelizmente, a gente vê algumas decisões hoje, a gente vê algumas soluções de consulta, soluções de divergência, e elas, às vezes, nem esclarecem tanto. Bom, vamos lá. Exclusões das receitas, pessoal. Ou seja, que receita
que não são tributados. Eu também botei isso no quadrinho, tá? Eu fiz um quadrinho também para eles, que facilita para o não cumulativo. Mas vamos lá. Resultado positivo de MEP. Não é tributado. E nem deveria ser mesmo, tá? Vamos lá. É porque isso aí é uma receita, isso aí é uma expectativa de receita. Mas não deveria e não é tributado, tá? Agora, dividendos, não tem discussão. Você recebeu dividendos, não tributar, é essa história que a gente está tendo aí no governo, né? As empresas fazendo jogo com com os funcionários, obrigando a pejotizar e recebendo participações, etc., distribuição de lucros. É a questão muito maior do que simplesmente isso aí, é porque realmente não tributa. Está na hora de fazer tributar para voltar como era antes, né? Reversão de provisões também não são tributados e também tem lógica, né? Na constituição da provisão, a despesa não permite dedução. Então, aí é o caminho de ida, é o mesmo caminho da volta, né? Receita com ajuste a valor presente e receita com ajuste a valor justo e subvenções para investimento também não são tributadas. É lógico também, tá, pessoal? A subvenção para investimentos eu já expliquei. Ajuste a valor presente e ajuste a valor justo é só um valor contábil. Você não ganhou nada ainda. Eu acho que a tributação disso só pode acontecer, acho não, tenho certeza, só deverá acontecer quando da realização do bem. Vendi o bem. E aí sim, você tem um valor registrado, e aí esse ganho, essa perda, você leva a tributação ou não. Ganho de capital é, não é, não é tributado, e algumas poucas receitas financeiras não são tributadas, mas é muito pouco, eu diria que quase nenhum. E aí vem a questão: se tudo isso não é tributado, o que seria? Receita de aluguel, receita de multas, ganho por compra vantajosa e outras receitas em geral. E receita financeira, tá, pessoal? Só que ele tem uma alíquota diferenciada. É uma receita em que vai ser tributada a 4,65 as receitas financeiras. Então, fica mais tranquilo. Alíquota zero para variação monetária cambial. Aí já estou fazendo uma exclusão. Variação monetária cambial de empréstimo e decorrer de operações de exportação. Toda essa variação monetária cambial, a alíquota é zero. A receita com hedge, pessoal, o hedge é cerca, é proteção, é cobertura. O que é o hedge? Você faz um contrato para pagar daqui a 6 meses em dólar. Então, imagine que eu contratei aqui US$ 1.000 ou US$ 10.000 para pagar daqui a 6 meses. Pessoal, daqui a 6 meses, o dólar hoje está 5,40, estou botando aí, arredondando. Daqui a 6 meses, o que pode estar acontecendo com o dólar? Ele pode estar em R$ 6, como dificilmente vai estar em 5, mas em 6 é possível. Poxa, eu não quero ter o desgosto de chegar lá em, sei lá em junho, maio, e for pagar essa dívida, né, em dólar, ver o dólar sair de 5,40 para R$ 6, para 6,20, para 6,30. E aí eu fico, na verdade, assim, jogando. É um jogo. Você comprou em dólar, é um jogo. Eu não quero fazer esse jogo. Eu não estou afim de entrar nesse jogo. Então, o que eu contrato? Eu contrato uma operação chamada hedge, cerca, proteção. É uma operação que vai fazer o seguinte: eu vou transferir esse risco para alguém. Olha, eu vou comprar US$ 10.000 para receber no futuro. Eu compro hoje para receber no futuro esses US$ 10.000. Claro, é evidente que quem vai me vender tem lá um guru que vai dizer para mim, quer dizer, que o comprador lá, né, vai dizer lá para o comprador o seguinte: ó, eu estimo que daqui a 6 meses esse dólar vai estar em 5,60. Então cobra dele 5,70. E assim funciona. Eu compro essa sua dívida
mas eu compro por 5,70. Você me paga agora 5,70. E vamos ver o que vai acontecer lá. Se quando chegar lá em maio tiver 5,70, ficou 0 a 0. Você só perdeu o fluxo financeiro. Se quando chegar em maio tiver 5,40, você dançou. Porque ele vai pagar a dívida comprando dólar a 5,40 e você pagou 5,70. Mas chegando lá, o dólar tiver 6,20, R$ 6, você se deu bem. Você comprou o dólar a 5,70. É exatamente isso, tá, pessoal? É exatamente. Mas essas operações que estão aí não são tributadas. E o que é tributado por esse 4,65? Tá aí, pessoal. É aqueles juros mais básicos, aquelas variações monetárias, é aquela que mexe com os ativos internos do país, tá? Então tem muito que falar, não. Você tirando essas variações cambiais, mexendo com a variação cambial, o resto é tributado, tá? E o sistema de crédito, pessoal? É, Voltando aqui, pessoal. Tem coerência e lógica? O sistema de crédito tem coerência e lógica? No método não cumulativo, na permissão para dedução de crédito, com alíquota de 9,25, só para algumas coisas. Então, na verdade, não é para geral. E qual é a distorção que a gente vai tratar aqui, pessoal? A distorção é o seguinte: você vai tomar crédito, isso é um erro que tem no não cumulativo do PIS/COFINS. A não cumulatividade do PIS/COFINS é algo assim meio maluca. Por que é maluca? Porque não interessa quanto o cara que te vendeu pagou de PIS/COFINS, e nem se ele pagou. O que importa é que você é contribuinte do PIS/COFINS, do não cumulativo, e você se creditará de 7,6 de COFINS e 1,65 de PIS. E não interessa quanto ele pagou. A não cumulatividade, ela, a teoria da não cumulatividade é que o imposto pago na operação anterior seja compensado com o imposto devido na operação seguinte, para que não haja acúmulo de tributação dentro da cadeia produtiva. Ou seja, você paga um imposto aqui, aí o outro paga um imposto aqui, aí o outro paga um imposto aqui. Se você somar a cadeia produtiva, vai dar um valor astronômico de imposto. Então veio aí a não cumulatividade, que fez o quê? Fez você apropriar, compensar o tributo pago numa operação com o tributo devido na outra, para que você só tenha o aumento do tributo da parte que a aumentar em relação à operação anterior. Mas não é o que acontece com o PIS/COFINS não cumulativo. O indivíduo que vendeu para você, por exemplo, pode ser uma empresa do lucro presumido. Ele vendeu para você um remédio do lucro presumido e pagou 3,65, 3,6, 3,65. E aí, você que compra é do lucro real. Não interessa. Para mim, você não poderia se creditar mais do que 3,65. E você vai se creditar de 9,25. Nasceu, criou, deu cria. Da saída do remetente até a chegada no destinatário, deu cria. Um produto saiu de lá com 3,65 e entrou no crédito aqui com 9,25. É isso que não pode. É isso que está errado. E vice-versa, pessoal. Eu sou do lucro real, vendi para você que é do lucro presumido. Esse crédito se perde. O custo da mercadoria vai estar com 9,25 no custo. Vai ser uma loucura. Uma empresa de lucro presumido que compra de mão de lucro real certamente vai ter seu custo aumentado por 9,25 a termos de PIS. Essas distorções, pessoal, que a gente vai dar uma olhadinha aqui agora. Então, olha aí. Primeiro exemplo, lucro real no final. Então, o supermercado, lucro real, que adquire mercadoria de 10 mil de uma indústria do lucro presumido e vende esse produto por 12 mil. Admite uma alíquota de 18 do ICMS. Então, vamos lá. Olha aí. A indústria é que vai vender
Eu vou tratar só COFINS aqui, tá, pessoal? A indústria vai vender, esquece ICMS aí, tá? Esquece ICMS. ICMS aí não interessa para nada. Na verdade, tem que tirar o ICMS lá da base, mas para facilitar o nosso cálculo, eu não vou tirar, tá? Mas olha só, a indústria vende por 10 mil. Dentro desses 10 mil tem R$ 300, correto? Só que o comércio agrega 2. Então, o comércio agrega 2 e vende por R$ 12 mil. R$ 12 mil. Deixa eu pegar aqui a calculadora para poder acompanhar com vocês aí. 12 mil. Opa, deixa eu pagar. R$ 12 mil vezes 7,6 vai dar 912, correto? Mas ele tem o crédito de 760 pelos R$ 10 mil, menos 760. 152. Tá claro aqui, pessoal? Olha aqui. A indústria é do lucro presumido. A indústria do lucro presumido, quando vende, o COFINS destacado, R$ 300. Só que o comércio, quando compra, ele se credita. E ele vai pagar mesmo na parte que agrega. Ele vai pagar 7,6 sobre o 2 mil. Porque a parte que ele se creditou de 9,25 de 10 mil. Logo, se ele der a saída de 9,25 de 10 mil, ele não vai ter nada a pagar. Então, ele vai ter que pagar mesmo sobre os 2 mil que ele agrega. 2 mil, ele aplica 7,6 aqui em cima, vai dar 152. Ou seja, na cadeia produtiva como um todo, foi pago R$ 452 de COFINS. 300 na primeira operação e 152 na segunda, o que deu uma alíquota efetiva de 3,8. Agora vamos inverter. Agora vamos botar o lucro presumido no final. Vamos ver se é isso que eu vou fazer aqui agora. É isso. Supermercado agora é lucro presumido, pessoal. Então, é aquilo que eu disse para vocês. Vai ter um ônus. A indústria é lucro real. A indústria é lucro real, vende por 10 mil, aplica a alíquota de 7,6. Vou botar aqui a minha. E dá 760. Lembro, o comércio, ele é lucro presumido. E lucro presumido, ele vai pagar 3,6 sobre a venda. Ele não tem a história de excluir, né? Evidentemente, aqui está errado. Notoriamente. Ele vende por 12. O comércio vende por 12. 12 mil, alíquota de 3,6, não é. É 432. Aqui é 432. Deixa eu ver se eu consigo. Quatrocentos e trinta e dois mais 1.120 dá 1.552. Cinco cinco dois. 1,552. Pessoal, 1,552 em relação a 12 mil,
12,9. Estou corrigindo aqui, tá, pessoal? (12,9%). Observe que no caso anterior, nós tivemos uma alíquota, não deixa ver, de 3,1. Uma alíquota efetiva, 3,1. E já na operação, 12,9. Pessoal, realmente dá uma discrepância, porque esses modelos são malucos. Você não poderia apropriar mais do que devia, né? E ele apropria. Lamentavelmente, ele apropria. Outro exemplo, pessoal, do lucro real só lucro real com IPI, tá, pessoal? Só lucro real com IPI. Então, eu vou mostrar aqui algumas discrepâncias, né? Então, vamos lá. Uma loja comercial compra um eletrodoméstico da indústria por R$ 1.000, mais IPI de 25, ou seja, 250, dá 1.250. A indústria pagou 180 de ICMS, que não incide o IPI, e pagou 76 de COFINS, que também não incide o IPI. Está ali. O crédito de ICMS 180, 18 sobre 1.000, sem considerar o IPI. Já o crédito da COFINS será de 95, 107% de método indireto subtrativo. O crédito permitido são todos os itens pagos nas etapas anteriores. Pessoal, nem poderia, né? Já o crédito da COFINS de 95, sendo 7,6 sobre 1.250. Não poderia considerar o IPI. Na verdade, aqui tem um problema, porque o IPI para a loja comercial, ela é custo. Então, ela joga como ela vai se apropriar do crédito. Aqui eu estou falando do débito. O débito é 76, está certinho. Então, quem vendeu com COFINS de R$ 76 sobre os 1.000. Quem comprou não é contribuinte do IPI. Vendi, sou contribuinte do IPI. Comprei, não sou contribuinte do IPI. Eu sou uma loja comercial. Então, como eu compro e não sou contribuinte do IPI, a minha base de cálculo é 1.250. Aí, veja só, saiu de lá 76 e entrou aqui 95. Pode isso, Arnaldo. Essas são as discrepâncias que tem esse modelo. É um modelo que, para mim, o regime da não cumulatividade, ele passou longe. Na minha impressão, o regime da não cumulatividade, ele criou um princípio da não cumulatividade específico para o não cumulativo, para o modelo não cumulativo do PIS/COFINS. Não tem cabimento. Quer dizer, ele sai de lá 76, porque ele só incidiu sobre os 1.000, mas quem comprou, como não é contribuinte do IPI, ele bota 7,6 sobre 250, sai de 76 para 95. É mais ou menos tudo isso que eu já passei aqui para trás para vocês. Quer dizer, é uma situação, assim, de certa forma, esdrúxula, porque isso traz uma subjetividade absurda dentro do modelo tributário. E é por causa dessas coisas que a gente não aguentava mais esse modelo de reforma de tributação sobre o consumo que nós temos. E aí vamos ver os créditos, pessoal. Já vamos ver, tá? Eu achei que os créditos permitidos são todos itens pagos nas etapas anteriores. Vamos ver aqui. Deixa eu tirar a minha. PIS/COFINS, modelo, piora a cada dia. Então, imagina aqui, ó, companhia Alfa, lucro presumido,
Vende dia 29 de janeiro por R$ 500 um produto para a companhia Beta, lucro real. Com pagamento no dia 2 de fevereiro. Então vamos lá. Alfa, do lucro presumido, regime de caixa. Beta, lucro real, regime de competência. Alfa, sobre R$ 500, vai pagar 3% no dia 25 de março. R$ 15. 3% de 500. R$ 15 vai pagar esses R$ 15 dia 25 de março. Beta, que é do regime de competência, utiliza o crédito de 7,6, na verdade seria 3,65 e 9,25. Mas só usando a COFINS para ficar um valor só. 7,6 sobre 500, 38. E vai apropriar no dia 25 de fevereiro. Olha que coisa, pessoal. O valor que vai ser pago só no dia 25 de março, eu, como lucro real, já aproprio no dia 25 de fevereiro, um mês antes. Que não é crédito financeiro. Isso com a reforma tributária está resolvido. Você não poderia apropriar crédito se não for comprovado o pagamento. E ele não comprova o pagamento. Dia 25 de fevereiro não tem o pagamento desses R$ 15. Sendo que ele não está apropriando nem 15, ele está apropriando 38, porque ele é do lucro real. É complicado, né, pessoal? É bem difícil, né? Eu fiz o mesmo quadrinho, resumindo, né, pessoal? Eu fiz o mesmo quadrinho que eu fiz lá no lucro presumido, eu fiz aqui no lucro real, ou seja, o cumulativo e o não cumulativo. Essa primeira parte aqui é igual, é a receita da atividade. É idêntico, não tem que tirar nem pôr. Isso aqui é idêntico do lucro presumido e do lucro real, ou seja, do cumulativo e do não cumulativo. Já essa segunda parte, não. Essa segunda parte, a gente já observa que tem três receitas aqui, ó, que são tributadas. A receita de aluguel, sucata e propaganda, a receita financeira, JCP e multas diversas. Três receitas a mais. Lembrando que a receita financeira está em vermelho, porque a alíquota dela não é a mesma. É 4,65 e não 9,25. E o último aqui é as receitas, as revendas, as receitas provenientes de produtos monofásicos também não são tributados. Então, a única preocupação que nós temos que ter nesse modelo, diferentemente do modelo do cumulativo, é nas demais receitas. Eu estou falando na parte das receitas. E na parte das despesas são todas as preocupações. A única que eu preciso ter agora, a única preocupação que eu preciso ter é quando eu trato das receitas, é nas demais receitas, porque eu tenho aí receita de aluguel, venda de sucata e propaganda, receita financeira, juros sobre capital próprio e receita de multas, que são tributados. Regras, detalhes e polêmicas. Pessoal, existem duas correntes, tá? Que discutem aí a tomada de crédito. E aí, onde tem duas correntes, já começa a não ser bom. Já começa a ser ruim. Na minha opinião, se já tem um que pensa A e outro que pensa B, por uma coisa que devia ser assim, claro e objetivo, já me deixa preocupado. E eu vou ser sincero, eu gosto muito da corrente legalista. Nem que ela seja do tamanho do mundo, mas para efeito do tributo, essa corrente constitucionalista é terrível, pessoal. É terrível porque ela é interpretativa. As informações que tem na legislação, na visão dos constitucionalistas, é apenas exemplificativo. Aquilo que está lá é só para te dar um exemplo. Agora sai ao mundo e vai procurar o que se assemelha àquilo. É por isso que a gente vê a farinha de trigo e a farinha de rosca. O cara é constitucionalista.
O cara tá dizendo, olha, que farinha de trigo é farinha de rosca, criou uma teoria do caramba para poder associar a farinha de rosca na farinha de trigo e vice-versa. Eu não gosto da corrente constitucionalista por causa disso. Eu acho que ela cria esse imbróglio todo que nós vivemos hoje. Ela cria essa confusão, ela cria esse atravancamento. Mas, infelizmente, pessoal, é a corrente que dá dinheiro. Quem ganha dinheiro aqui, na constitucionalista. Tanto a empresa quanto o advogado. Porque é ele que vai lá provar que focinho de porco é tomada. Ele prova que focinho de porco é tomada. Aí é complicado, né? Bom, por outro lado, a corrente legalista é aquela que ela é meio que objetiva. Está na lei, cumpre. Não está na lei, não cumpre. Assim, leitura clara e direta. É exatamente, somente só o que está escrito na lei. Claro e evidente, pessoal, não tenho dúvida disso. Essa corrente aqui, ela é mais punitiva para o contribuinte. Porque ela se restringe àquilo ali e não abre um horizonte de interpretação. Eu gostaria de ver eu gostaria de ver uma legislação legalista, com corrente legalista, ampla, ou seja, vasta. Ah, dá trabalho, porque você tem que relacionar tudo e vai esquecer, e aí vai ter que corrigir. Mas é melhor você ter trabalho para constituir ou fazer a legislação do que depois ter trabalho para encher o judiciário de discussão e que nem sempre a interpretação deles será a melhor possível. Mas, infelizmente, pessoal, é isso que tem. E aí, tem uns passo a passo. Na verdade, não tem muita necessidade do passo a passo, mas eu gosto de tratar esse passo a passo porque ali tem alguns pontos que você deve considerar. É, acho que a gente não deve abrir mão deles, entendeu? Então, para a gente analisar se um crédito ele é passível, se uma despesa é passível de você utilizar como dedução, claro, é evidente que você vai ter que olhar se ela se enquadra na definição da lei. Beleza, óbvio, né? Mas aí começa, daí por diante, ele começa assim, na linha da constitucionalista, mas é importante. Então, por exemplo, o segundo passo é verificar se é insumo. Pessoal, aqui nós estamos tratando de algo extremamente complexo já. Já começamos a discutir a complexidade. O que é insumo, pessoal? Claro, você vai lá pegar no livro de contabilidade, vou de novo lá no nosso Papa, Eliseu Martins, é toda aquela despesa consumida no processo produtivo, que vai se integrar ao produto. Agora, essa integração do produto não necessariamente física, porque esse produto aqui, ele de alguma maneira, a eletricidade que usou a máquina para parafusar, para poder soldar, para sei lá fazer o quê, colar, eu não sei exatamente como é o processo produtivo de um celular hoje em dia, essa máquina, ela foi alimentada por energia elétrica. A energia elétrica, até onde eu olho, eu não consigo vê-la aqui dentro. Mas ela integra o produto. Ela é insumo. É complicado, tá, pessoal? A gente está entrando no ramo, a gente está entrando numa discussão é que, é que se for insumo, aquele item que você comprou, que é uma despesa comum, ela se veste, ou ela se reveste de insumo. E quando ela se reveste de insumo, permite o crédito. Então, é complicado. Essa discussão de insumo, eu acho que eu até trouxe aqui para frente. Vamos ver. Eu trouxe aqui para frente essa discussão. Ela é uma discussão em que cada vez que mexe, piora. Cada vez que o judiciário mete a mão nisso aí, a decisão que vem de lá vem pior. Eu acho que eu trouxe aí mais para frente
eu trouxe aqui o que é. Tá aqui, ó, despesa com vendas. Eu trouxe aqui mais para frente, que é a discussão de. A última discussão de insumo. A Isabelle aqui, ó. Professor, mas não tem alguns que não são insumos que podem entrar? Tem. Claro que tem. É que o insumo é uma das condições para você tomar crédito, tá? Agora, existe, por exemplo, a energia elétrica. Você pode tomar crédito da energia elétrica, sem ser insumo. É energia elétrica da sua empresa, não só aquela que integra a produção. Toda energia elétrica pode tomar insumo, você pode tomar crédito. Por exemplo, despesa com arrendamento mercantil. Não interessa com o quê? Você paga arrendamento mercantil, que é o vulgo leasing, você pode tomar crédito. Despesa com aluguel de máquinas e equipamentos, você pode tomar crédito, desde que seja de pessoa jurídica, desde que seja aplicada na atividade. Então, tem aí um monte de previsões, a gente vai ver ela aqui. Mas eu tô querendo mostrar para vocês que aqui é que reside o problema, aqui é que mora o problema. Então, vamos ver aqui mais para frente, vamos lá. Verificar a despesa e gasto se encaixa na dedução específica definida em lei. Compra de mercadoria para revenda. Beleza. Comprei mercadoria para revender, dá crédito. Despesa de energia elétrica e térmica, dá crédito. Acabei de falar aqui para vocês. Aluguéis de máquinas, equipamentos e imóveis, paga a pessoa jurídica. Pessoal, pagos a pessoas jurídicas e utilizados na atividade da empresa. Ok? Arrendamento mercantil, qualquer bem. Veja, o aluguel só de máquinas, equipamentos e imóveis. E já o arrendamento mercantil é qualquer coisa, até uma caneta. Se tu fizer o arrendamento mercantil dessa caneta, você tem direito a se creditar desse valor do arrendamento mercantil. Por que ele abriram assim para o arrendamento mercantil? Porque o arrendamento mercantil é exclusivo das instituições financeiras, né, pessoal? Então, está promovendo aí a instituição financeira. É óbvio, está promovendo a instituição financeira. Armazenagem, pessoal. Armazenagem de mercadorias. Ou seja, eu armazeno uma mercadoria fora do meu estabelecimento. Posso me creditar? Posso. Desde que eu pague por ela, é óbvio, né? Você não pode cobrar esse armazenamento de terceiros. A mesma coisa é o frete na venda. Se eu arcar com o ônus do frete na venda, esse frete que eu uso, que eu pago, para entregar para o meu cliente, eu tenho direito a me creditar. Benfeitorias, edificações e benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros. Pintei o prédio, mandei dar um tapa lá no prédio, melhorar, ou seja, eu fiz uma benfeitoria. Essa benfeitoria, eu tenho direito a me creditar dela em até 24 meses. E a depreciação de edifícios, de edificações de imóveis novos. Ou seja, comprei um imóvel, a edificação, a depreciação dele, eu tenho direito a a depreciação tem direito a me creditar dessa depreciação. O gasto acima pode ser aproveitado em qualquer atividade. Agora vamos para baixo. Depreciação de máquinas, equipamento e outros bens do imobilizado e gasto do intangível relacionado à atividade produtiva ou prestação de serviço só na atividade da empresa. Vale transporte, vale refeição e uniforme da prestação de serviço de limpeza, de conservação e manutenção. E não consigo entender por que o vale transporte, vale refeição e uniforme no serviço de limpeza, conservação e manutenção. Não consigo. Quer dizer, uma empresa de segurança que dá vale transporte, vale refeição e uniforme, ela não se acredita? Porque ela não é limpeza, nem conservação, nem manutenção.
Difícil, pessoal. É aí que entra a subjetividade, é aí que entra o sofrimento, tá? E aí, essa discussão com isso. Essa primeira parte aqui é mais objetiva, né? Uma delas aqui. Tá com corte, pessoal? É isso? Meu áudio tá cortando? Para mim tá bom. Eu também. Eu só preciso que me fale aí, pessoal. A Isabelle está dizendo que está cortando. Alguém mais está com dificuldade aí na. Ah, então, beleza. Então tá bom. Show. Então vamos continuar, galera. Vamos continuar que a gente acaba esse método não cumulativo aqui, que eu já estou vendo que são os efeitos dessa chuva aí. Vamos lá. Esse segundo ponto, pessoal, é que lá na legislação, pode ser a internet, Isabelle, infelizmente. A questão que na legislação diz o seguinte, assim, tá? Que você poderá tomar crédito de insumos na prestação de serviço. Insumos na prestação de serviço. Ou, tá aqui, eu botei aqui, ó, bem e serviço utilizado como insumo na prestação de serviço e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes. Pessoal, a parte de produção já não é muito fácil. A parte de produção já não é muito fácil. Quando mexe com serviço, então, a coisa complica mais ainda. E aí vem a pergunta que eu faço para vocês. Quando eu estou em aula, vou à aula, dar aula para vocês, eu estou prestando um serviço. A roupa que eu uso está sendo consumida, é um insumo na prestação de serviço? Não, não é. A caneta que eu uso lá é um insumo na prestação de serviço? Eu acho que é. O giz, se é que for um quadro de giz. A discussão passa por aí. O que é o insumo na prestação de serviço? Se eu fui de ônibus, do metrô ou ônibus, o dinheiro que eu gastei para passagem de ônibus não é um insumo na prestação de serviço? Não é essencial? Eu conseguiria dar aula sem chegar? Se eu vou de carro, a gasolina que eu estou usando não seria um insumo na prestação de serviço? É essas perguntas que eu faço aí. A instrução normativa, ela vem dando tentando dar uma clareza, né? Mas mesmo assim, ela não responde. Isso, evidentemente, isso foi parar no judiciário. E aí eu trago alguma coisa para vocês, assim, a gente não vou nunca explicar isso para vocês, né? Mas na verdade é isso que eu digo. Quando chega no judiciário, a coisa para mim só piora. Aí foi lá no judiciário essa discussão da Instrução Normativa 404, que é essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E aí o ministro lá, tá aí o número do processo, tá, pessoal? Aí o ministro lá, com efeito repetitivo, definiu mais ou menos assim, tá, pessoal? Que aquilo que tem lá um rol é exemplificativo, então ele é constitucionalista, tá? E que o insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Ah, pronto. Tá claro agora, não tá, pessoal? Basta saber se é essencial ou relevante. Não resolveu nada, né, pessoal? Continuou. O que é relevante? E o que é essencial? Você pode chegar para mim e falar assim: não, o ônibus não é essencial, a passagem do ônibus viesse a pé. Você pode. E é o que a Receita faz, ela fala isso. Isso não é essencial. Ela começa falando isso. Isso não é essencial. Ela não dá alternativa, mas ela diz exatamente isso. Isso não é essencial. Ministra Regina Helena aí, ó. Ela entra na mesma linha da essencialidade.
e da relevância. Então, olha, é essencial o item qual dependa intrínseca e fundamentalmente o produto ou serviço, constituindo elemento estrutural inseparável do processo produtivo? É relevante que entenda o item cuja finalidade, embora indispensável à elaboração do próprio produto, integre o processo de produção. Não foram considerados insumos, despesas gerais, despesas com vendas, comissão, gasto com os veículos, viagem. E agora? Vamos lá. O produto, para ser vendido, precisa ser mostrado. O produto, para ser mostrado, precisa de andar com o veículo, levar, viajar, condução. Tirou tudo que eu falei aqui para vocês agora. Tirou tudo que eu falei. Não é insumo na prestação de serviço. Tudo que eu acabei de falar para vocês não é. E aí eu vou falar o quê? Não é relevante nem é essencial? É essa a discussão? E aí é óbvio, né, pessoal? O COSIT, ela foi lá e trouxe isso para a legislação dele, né? O critério de essencialidade e o critério de relevância. A mesma coisa aparece lá os acordos, né? O critério de essencialidade e o critério de relevância. Mas não resolveu o problema. Na minha opinião, continua sem solução. Pô, então, o que é essencial, o que é relevante? Já que você tem a teoria constitucionalista, que é interpretativa, aquilo ali não é, aquilo é só um exemplo, como que eu sei quais os exemplos que você aceita e quais os exemplos que você não aceita? Não sei. Não sei, você não sabe e ninguém sabe. A Receita vai dizer o que ela pensa e depois o Judiciário vai discutir se concorda ou não com o entendimento que a Receita deu. Pessoal, não andamos. Não andamos. Essa ideia, essa discussão do insumo na prestação de serviço, a gente não andou para lugar nenhum. O Judiciário criou esse critério da essencialidade e da relevância, mas assim, para mim, não adianta nada, porque quando ele vai lá, ele me desqualifica tudo que eu entendo que faz parte do meu serviço. Eu preciso de um carro para levar o produto, eu preciso do carro para me levar para prestar o serviço, eu preciso do combustível para alimentar o carro para me levar para prestar o serviço, eu preciso pagar a viagem, o gasto com a passagem. Nada disso está considerado como essencial e nem relevante. E aí, pessoal, tá aí, ó, os acordos todos usando essencialidade, relevância, essencialidade ou relevância. Ou seja, a prestação de serviço, o insumo na prestação de serviço só será considerado como um insumo ou como direito a crédito no regime não cumulativo se ele atender aos critérios de essencialidade ou relevância. Está aí, ó, está aí no meio, ó, o critério de essencialidade e relevância, definição do conceito de insumo à luz do critério da essencialidade e da relevância. Pessoal, tem que vir, que venha mesmo a reforma tributária. É quando eu vejo essas coisas é que eu vejo assim, nossa, eu ainda achava a reforma tributária ruim. Não, ela precisa vir. Isso aqui é inaguentável. E você vê lá o CARF, você vê o Judiciário, o STJ, baseado numa ideia dessa, assim, para mim, absurda, tá, pessoal? Então, conclusão, né, pessoal? Os insumos passaram a ser admitidos na atividade comercial? Não, não tem. Insumo na atividade comercial? Não tem. O insumo, na verdade, ficou muito restrito à atividade produtiva. Mas é aí que está. Eu entendo que a propaganda é a alma do negócio. Sem propaganda, eu não vendo. Sem vender, eu não vivo. Vender é essencial para mim. Propaganda faz eu vender. Então, propaganda, para mim, é o insumo do meu negócio. Pessoal, nós vivemos aí um momento de pandemia. E quem sobreviveu utilizou as redes sociais, utilizou a internet. É de graça a internet? Eu, para acessar a internet, é de graça? A página da internet é de graça?
Para eu vender, eu precisei estar na internet, estar lá com uma página, com delivery, sei lá, uma coisa constituída lá na internet para você entrar e pedir. O cara para entregar essa mercadoria, porque você pede, ela não chega voando. Mas que fosse voando um drone, porque na China chega. Minha filha teve agora na China, disse que é uma coisa espetacular. O drone chega até você e deposita lá na tua janela. Coisa de louco. Você tem lá uma janela com uma numeração, ele vai depositar numa caixa na sua janela. Fantástico. Você pede uma coisa no hotel, quero uma água. O robô vem até você trazer essa água no seu apartamento. Espetáculo. Mas peraí, isso não é insumo? Não é, pessoal. Não é. Lamentavelmente não é. E aí eu fico com esses questionamentos aí, pessoal. É possível defender a ampliação dos créditos? Não querem, né? Na verdade, deram os créditos, mas você sabe que quando amplia os créditos, você diminui o imposto a recolher. E graças a Deus, espero que seja a Deus mesmo, essa reforma tributária, o crédito é amplo, vai acabar essa discussão, pessoal. Quando a gente for dar aula do IBS-CBS, que eu acho que já deve aí numa próxima turma a gente já ter na reformulação IBS-CBS, que já vai começar em 2027. Então, eu acho que numa próxima turma, ou daqui a 2 turmas, no máximo, a gente já tem que botar o IBS e o CBS dentro da grade, né? Estudar o CBS, estudar o IBS. Apesar dele bem mais simples, tem algumas características que a gente tem que estudar, a questão de apuração, a questão de regimes especiais de tributação, e algumas coisinhas, poucas, entendeu? Que a gente tem que ver. Não tem muita coisa também, tá? O CBS e o IBS vai ser muito na linha do cumulativo. Você vê que 2, 3 slides, não é 2, 3, mas nada que 10 slides não resolva, que você traga todos os problemas assim, e o resto você já sabe. Na verdade, ele pega toda essa complexidade nossa aí e simplifica. Como você já entende o complexo, o simples vai ficar fácil demais, né? E aí vem a segunda pergunta. É legal? Você achou legal os critérios de essencialidade e relevância? Você acha que resolveu? Ficou mais fácil entender o que são insumos a partir do critério da essencialidade e relevância? O que ficou mais fácil, para mim, é que com esse critério da essencialidade e relevância, facilitou a vida da Receita Federal. Porque agora, na hora de eu dizer para você que você não tem direito ao crédito, eu boto lá, esse produto não é relevante ou não é essencial. Esse insumo não é essencial. E acabou. Aí eu trago o STJ aqui para dentro. Acabei de trazer o STJ aqui para dentro. Esse insumo não é essencial e não é relevante. E não preciso te provar que não é. Aí que é a questão. Basta eu dizer, não é relevante, não é essencial. E você não pode se acreditar. Aí minha pergunta, qual teria sido a melhor solução? Está dada, a solução está dada. A solução para esse problema está dada no IBS-CBS. Crédito financeiro, pagou, levou. Pagou, levou. O que é? Não importa. Se você pagou, você tem direito ao crédito. Pagou, tem nota, tem direito ao crédito. Terceiro que eu falei para vocês aí, propor alternativas para despesas que não se enquadram na hipótese legal do crédito. Aqui, na verdade, nós chamamos um pouquinho isso de planejamento tributário, entendeu? Então, frete na venda, gastos próprios, não permite crédito. Já o pago à empresa para realizar a entrega permite. Então, é aquela história que o Ponto Frio fez. Não sei se vocês sabem a história do Ponto Frio. O Ponto Frio, antigamente, era uma empresa só. E aí ela... isso é o caso do Ponto Frio, tá? Aí ela entrega grátis, né? Você comprava com entrega grátis. Só que o caminhão, como era dela, o frete ele não podia apropriar na venda. Ele tem custo com aquele frete. Claro que tem. Ele tem uma despesa, ele tem um custo com aquele frete. A solução foi essa aqui.
Ele não contratou terceiro, ele transformou a frota dele de caminhões numa empresa e passou a contratar a empresa dele. É uma outra empresa do mesmo grupo e ela é responsável pelo frete. Ela fazia esse serviço remunerado pela Ponto Frio e a Ponto Frio A contratando a Ponto Frio B. Só que a Ponto Frio B emitia nota fiscal de serviço, passava para ela e ela se apropriava daquele crédito. Pronto. É exatamente esse exemplo que está na tela de vocês. Foi o que a Ponto Frio fez. Outra solução, eu já falei isso para vocês. O aluguel só pode de bens, né? De imóveis e aluguel de bens, de equipamentos, imóveis. Máquinas, equipamentos e imóveis. Máquinas, equipamentos e imóveis. Aluguel só desde que contratado de pessoa jurídica. Não faz aluguel se não for desses três. Eu quero alugar um carro, pessoal. Existe um diabo de um grupo de gente, de tributarista, que quer provar que o carro é uma máquina. Que lá, na legislação, aluguel de máquina, equipamentos e imóveis dá direito a crédito. E aí ele pega e fala assim, por que eu não vou tomar crédito do aluguel do carro? Eu alugo o carro lá na Localiza, eu quero. E o carro da Localiza, eu transformo ele em máquina. E aí começam as teorias, provando para Deus e o mundo que o carro é uma máquina. Depreciação de máquinas, pessoal, é outros créditos permitidos, tá? A depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na produção e na prestação de serviços. Eu posso tomar o crédito de três maneiras. Três maneiras. De uma vez, comprei, me credito do valor da compra. Em 4 anos, ou que aí máquinas e equipamento é em 10 anos. Trocando em miúdo, em 10 anos. Três maneiras para fazer isso. Além disso, eu tenho os bens imóveis construídos, que eu posso tomar crédito também, em 24 meses. Além disso, os imóveis utilizados nas demais o imóvel utilizado nas demais atividades tem crédito pela depreciação? Não. Não tem crédito na depreciação. Não há crédito na depreciação da parcela reavaliada, até porque não há mais reavaliação. A reavaliação de ativos foi uma coisa única e exclusiva da contabilidade brasileira, e quando da harmonização da contabilidade, em 2007, foi extinta a reavaliação. Quem já tinha parcela reavaliada ficou, e quem não teve, não vai ter mais. Então, claro que há depreciação da parcela reavaliada, é normal, mas você não pode se creditar da parcela reavaliada porque você não pagou por ela. E aí eu concordo plenamente. Mas eu não consigo entender, porque tem hora que ele exige o pagamento, tem hora que ele não exige o pagamento. Nesse caso da reavaliação, o ativo tomou um valor maior. O ativo era de 10, você reavaliou ele para 13. Beleza, porque ele ganhou o valor. Isso acontece. Ainda mais na época inflacionária do passado, uma época pesada inflacionária. Os bens ganhavam valores. Você reavaliava. E óbvio que você vai reavaliando e isso você vai depreciando. É um processo de crescimento e de perda. E aí você faz a depreciação sobre a parte reavaliada, você está, na verdade, fazendo uma despesa de algo que você não pagou, não desembolsou. Mas nós já vimos aqui creditar sobre algo que não existe. Veio de lá 3,6, chegou 9,25. Então, são dois pesos, duas medidas, tá, pessoal? Infelizmente, isso tem aqui dois pesos e duas medidas. Vamos ver aqui algumas situações também. Vamos brincar aqui com essas situações, tá, pessoal? Estamos acabando por hoje, estamos acabando, tá? Não dará direito a crédito, valor de aquisição de bens e serviços, não sujeito ao pagamento da contribuição. Então, a indústria vende farinha de trigo ao varejista.
alíquota zero. Tem cobrança. Aí o varejista vende bolo, pizza, para o consumidor final. Tributação normal. Que coisa. A farinha de trigo vem zerada, porque ela é alíquota zero. É aquela história que eu falei da alíquota, o cara da farinha de rosca querer pagar zero também, porque a farinha de trigo é a farinha de rosca disfarçada, né? Ou melhor, a farinha de rosca é a farinha de trigo disfarçada. Olha que coisa. Aí não tem crédito, mas deveria. Sei explicar. As vendas feitas com suspensão e isenção alíquota zero ou não incidência impede a manutenção pelo vendedor dos créditos vinculados a essa operação. Agora é o contrário. Eu vendo fermento, tributação normal. O varejista se acredita, normalmente. Aí ele vende pão de sal ao consumidor final. O pão de sal, ele tem um benefício, ele é alíquota zero. Aí o que eu tenho que fazer com o meu crédito? Estornar. Ah, não, ele mantém, desculpa, tá? Não impede a manutenção do crédito, tá? Não impede, desculpa. É que no ICMS estorna. Aqui ele mantém. Lá em cima ele não dá o crédito. Aqui embaixo ele mantém o crédito. Entenderam a diferença, pessoal? Na parte de cima, eu compro com alíquota zero, não me credito. E vendo pagando tributação normal. Na de baixo, eu compro com tributação normal, me credito. E vendo com alíquota zero. Então eu tenho enriquecimento aqui. Aqui o varejista vai ter enriquecimento. Se ele comprar com alíquota normal e vender com alíquota zero, ele mantém o crédito. Ele mantém o crédito. Mas se ele comprar com alíquota zero e vender tributação normal, ele não se credita, mesmo sabendo que ele poderia se creditar se fosse de um lucro presumido, que viria 3,6 e se creditaria por 9,25. E o que mais? O Simples Nacional, ele vem com uma alíquota quase zero, mas aí não é zero, é quase zero, pequeno. E ele pode se creditar. Não tem compreensão, né, pessoal? A compreensão fica muito ruim. Vamos ver aqui um pequeno exercício, né? Na verdade, eu estou tratando aqui agora, esse exercício que eu vou tratar é do crédito do estoque. Como assim? Olha só, pessoal. Imagine que eu sou do lucro presumido esse ano. Não tenho direito a crédito de nada. Aí, ano que vem, chegou ano que vem, eu decido mudar para o lucro real. E eu tenho direito a crédito agora. Mas eu abro no primeiro dia do ano, dia 2 de janeiro, eu abro lá meu estabelecimento e vejo aquele quantidade de estoque lá parado. De 31 para 1, eu mudei de lucro presumido para lucro real, o que me passa a permitir a ter crédito. Só que eu não tenho crédito nenhum apropriado até ali, porque eu era do lucro presumido. Bom, em função dessa discussão, foi feita uma pressão em cima do governo e o governo concedeu um crédito presumido do PIS e COFINS para o pessoal do não cumulativo à base de 3,65. Sendo que esse valor você irá apropriar em 12 parcelas. Então, o crédito presumido é com base na alíquota do cumulativo para um modelo não cumulativo. Olha que loucura. O outro, se tivesse comprado um dia antes, eu entraria com crédito de 9,25. Como eu comprei um dia anterior, que eu estava no lucro presumido, o crédito vai ser de 3,65. Ninguém aguenta, mas é isso aí. Pois um dia depois, esse crédito que eu compro um dia depois, se eu tivesse comprado no dia 1º de janeiro, o meu crédito seria de 9,25. Como eu comprei dia 31 de dezembro, o meu crédito é 3,65. E ainda terei que dividir em 12 parcelas. Então tá aí, ó. A companhia Z era tributada pelo lucro presumido até 2019 e passou para o lucro real a partir de 2020. Tinha estoque final de 2019 de 200 mil e em 1º de janeiro de 2020 deverá fazer o seguinte registro contábil. Debito PIS a recuperar, que é
0,65 de 200 mil. Debito COFINS a recuperar, que é 3% de 2 mil, ou seja, 6 mil. Baixo esse valor do estoque, reduz o custo do meu estoque de R$ 7.300. Sendo que eu vou poder apropriar mensalmente 108,33, que é 12, um duodécimo, né, de 1.300, e apropriarei R$ 500 de COFINS todo mês, que é um duodécimo de 6 mil. E aí eu faço um resumo, pessoal. Um resumo do que dá direito a crédito para vocês. Então, bens adquiridos para revenda e os recebidos de devolução, insumo na prestação de serviço e insumo na produção, aluguéis de prédios, máquinas, equipamentos, locados de pessoa jurídica usados na atividade da empresa, despesa com arrendamento mercantil, benfeitoria em imóveis próprios e benfeitoria em imóveis de terceiros, despesa com energia elétrica ou energia térmica, armazenagem de mercadoria e frete na operação de vendas, quando o ônus for suportado pelo vendedor, isso é muito importante, vale transporte, alimentação e vestuário, crédito presumido sobre o saldo do estoque, depreciação do bem do ativo imobilizado adquiridos para a produção de bens e ou serviços destinados à venda. Pronto, pessoal. No sábado, dia 22, eu falo com vocês sobre o misto e o monofásico, que é bem tranquilo, e já iniciaremos, a nossa atividade, exercícios, na parte da manhã. Saímos para o almoço e depois voltamos e faremos uma atividade avaliatória. Dúvidas aí, galera? Nenhuma, professor. Tranquilo. Tranquilo, Beleza, professor. Luiz? Como é que você tá? Fala. Dúvidas aí, meu povo? Primeiro dia sempre cansativo, que é muita fala, 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 fala. No próximo dia vai ser presencial, que é melhor, e a gente vai fazer algumas atividades que vai ser bem bacana. Pessoal, bom final de semana para vocês. Até o dia 22, 8h30, lá na Praia Vermelha. Final de semana para Obrigada, todos aí. professor Bom final de semana, professor. Já Bom lembra, semana. Obrigada, professor. Bom Valeu, final de galera. semana. Muito obrigado.